Viver é uma experiência muito esquisita. A gente nasce sem saber nada. Grita, chora, se assusta com a luz e com os sons. E depois, aprende a viver. Aprende a falar, a andar, a comer. Aprende a brincar, a rir, a cair e levantar. E então, um dia, talvez ainda na infância, surge a pergunta: por que eu existo? Ou pior, de onde eu vim? Essas são perguntas difíceis, vagas. Talvez até pareçam sem sentido no começo, mas são as perguntas que atravessam séculos e que mais nos assombram. Porque a verdade é, nós não sabemos. Não sabemos por que estamos aqui, nem se isso tudo aqui é real. E se tudo o que chamamos de realidade for apenas uma ilusão? E se isso aqui, a sua vida, a minha, o planeta, o universo inteiro, for só um jogo, uma construção artificial? Talvez você esteja dentro de uma simulação e nem tenha como perceber. Essa ideia parece absurda, mas ela é discutida por cientistas, filósofos, tecnólogos e, mais do que isso, talvez seja a explicação mais provável para a nossa existência. Sim, mais provável, e tudo começa com um homem chamado Nick Bostrom, um filósofo sueco que em 2003 lançou um artigo que ficou conhecido no mundo inteiro com o título: Você está vivendo em uma simulação computacional. E prepare-se, porque a resposta é perturbadora. Bostrom apresenta um trilema, ou seja, 3 possibilidades, e pelo menos uma delas precisa ser verdadeira. A primeira: a humanidade será extinta antes de alcançar um nível tecnológico avançado o bastante para criar simulações de realidades com seres conscientes. A segunda: civilizações avançadas simplesmente não terão interesse algum em criar essas simulações. E a terceira: nós já estamos vivendo dentro de uma simulação computacional. Essas são as 3 opções, e segundo os próprios cálculos de Bostrom, a terceira é a mais provável. Para entender o raciocínio, precisamos aceitar uma ideia desconfortável. Nossa mente pode ser reproduzida fora do nosso corpo. Não é preciso carne e osso. Basta simular com precisão os impulsos elétricos de um cérebro. E você pode gerar uma consciência artificial. Pelo menos é o que muitos cientistas acreditam ser possível no futuro. Se formos capazes de simular o cérebro humano em detalhes, então podemos, teoricamente, criar uma mente como a sua dentro de um computador. E se for possível fazer isso uma vez, também será possível fazer milhões de vezes. Agora pense, quanta capacidade computacional seria necessária para simular uma mente humana? Segundo estimativas conservadoras, seria preciso entre 10 a 333 e 10 a 336 operações por segundo para simular um único cérebro com consciência. Parece muito, não é? Mas imagine um supercomputador com a massa do planeta Terra. Esse computador, usando apenas os princípios básicos da física e nanotecnologia que já conhecemos hoje, teria uma capacidade de 10 a 42 operações por segundo. Ou seja, 1 milhão de vezes mais poder do que o necessário para simular uma mente consciente. Isso significa que uma civilização tecnologicamente avançada teria sobra de poder para simular não só milhares de mentes, mas também todo o ambiente ao redor. Simular casas, cidades, planetas, galáxias. E o mais curioso é que não seria necessário simular tudo ao mesmo tempo. Bastaria simular aquilo que está na sua frente, exatamente como fazem os jogos de videogame. Quando você entra numa sala no jogo, o ambiente é renderizado na hora. E quando você sai, ele deixa de existir. É economia computacional.
Agora, com tudo isso em mente, vem a pergunta inevitável: se é possível simular mentes conscientes? E se haverá poder computacional suficiente? E se há interesse em fazer isso? Por que você acredita que está fora da simulação e não dentro dela? Estatisticamente, o número de seres conscientes dentro de simulações pode superar, e muito, o número de seres que já viveram em uma realidade real. Logo, a chance de você ser um deles é altíssima. Talvez você esteja pensando, mas eu nunca vi nada de estranho, nada que indique que estou numa simulação. Bom, talvez seja porque a simulação é boa o suficiente para que você não perceba. Ou talvez você já tenha notado glitches, aquelas coincidências absurdas, momentos de déjà vu, a sensação de que algo foi resetado na sua vida. Gente que parece vazia, sem consciência, os chamados NPCs. Sim, pode ser só paranoia, ou pode ser um erro de código. E se isso tudo for verdade, surge outro problema ainda mais estranho. E se nós criarmos as nossas próprias simulações no futuro? Simulações dentro da simulação. Seríamos uma realidade simulada gerando outra realidade simulada. E assim, sucessivamente, cada vez mais longe da realidade original. Como bonecas russas, realidades encaixadas umas dentro das outras. E no fim, apenas uma civilização base seria real, a primeira. E aqui vem a parte mais perturbadora de todas. Nem todo personagem da simulação precisa ser consciente. Algumas figuras ao seu redor podem ser pessoas sombra, ou seja, simulações que só imitam comportamento humano, mas sem consciência real. NPCs programados apenas para interagir com você. Sem alma, sem pensamentos, sem dor, sem amor. Será que você consegue distinguir? Será que você já teve conversas com alguém que não era real? Suponha que tudo isso seja verdade, que você esteja mesmo dentro de uma simulação. O que mudaria na sua vida? Será que você continuaria vivendo do mesmo jeito? Ou tentaria burlar as regras, testar os limites? E o mais importante, será que tem alguém observando você nesse exato momento? Deixe aqui nos comentários. Você acredita que estamos dentro de uma simulação? Já viveu algo que parecia um glitch na realidade? E não esquece, se inscreve no canal Ficção Real. Aqui a gente questiona o que parece ser óbvio e revela o que muitos têm medo de perguntar. Até o próximo vídeo.